Olá, Birulibs da minha cabeça, bem-vindos a mais um episódio do VDMC, Vozes da Minha Cabeça, um podcast que eu falo um pouquinho de saúde mental e de atualidades, o que é que teia bagunçando na minha cabeça no momento. Esse é mais um episódio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, como é que a gente pode lidar com algumas emoções, o que elas significam, como é que elas são, porque assim, isso é muito importante. Da mesma maneira que você aprendeu a andar de bicicleta, que você aprendeu a nadar, que você aprendeu a fazer um monte de coisa, você não aprendeu a lidar com as suas emoções. E isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório, principalmente com adultos, a dificuldade que as pessoas têm de lidar com as próprias emoções, de reconhecer as emoções primeiro, depois de reconhecer, como é que você lida com essa emoção, o que você faz com ela. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso nesse episódio de hoje. Se você puder apoiar esse podcast, é só entrar no www.vdmc, que é vozesdaminhacabeça.com.br, e lá tem o link para o Apoie-se. E também tem o link para o Spotify, para o YouTube, então você pode clicar, ouvir, compartilhar, comentar. Você pode ajudar de várias maneiras, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre as emoções primeiro? Bom, a gente tem que primeiro pensar o que são essas emoções, esses sentimentos, essas coisas que a gente tem, que a gente se passa aqui por dentro, que a gente tem muita dificuldade. Essas emoções, essas formas de sentir, de pensar e de agir, são sentimentos que motivam a nossa ação, né? A gente é movido pelas emoções. Além de sermos movidos pelas emoções, toda vez que você expressa uma emoção, você comunica uma outra pessoa o que você está sentindo. Se você está com raiva, a outra pessoa vê que você está com raiva e ela vai reagir à sua raiva porque você demonstrou raiva. Se você está feliz e você demonstra felicidade, mesmo que seja sorrindo com pequenos gestos, a outra pessoa entende. Então, as emoções também expressam para as outras pessoas o que a gente está sentindo. Elas comunicam para a gente também o que a gente está sentindo, porque às vezes eu não sei que eu tô com medo, não sei se eu tô com ansiedade, mas dependendo de como ela se expressa no meu corpo, eu consigo saber qual é a emoção. Essas emoções, elas são influenciadas por questões biológicas, a gente sabe, né? Desde questões hormonais até questões de medicação. Então, a nossa fisiologia altera nossas emoções. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de lidar com algumas emoções. Como é que a gente lida com a raiva? Como é que eu lido com ciúmes? Como é que eu lido com a ansiedade, né? A gente tem alguns mitos emocionais que atrapalham a gente. E a isso eu preciso agradecer o pessoal da DBT Amazônia, o pessoal do curso onde eu faço especialização em DBT, que me ensinou muito sobre essas questões das emoções, e eles têm um material muito interessante que é de uma autora chamada Marsha Linehan, que ela fala um pouquinho sobre esses mitos, e eu vou falar para vocês alguns mitos que a gente precisa quebrar, a gente precisa desconstruir esses mitos quando a gente está falando de emoções. Primeiro é de que existe uma maneira certa de sentir emoção. Não existe. Eu sinto do meu jeito, você sente do seu, cada um sente de uma maneira diferente e não tem manual de como é que a gente deve sentir alguma emoção, tá certo? Outro mito importante que a gente precisa quebrar é esse de que mostrar aos outros que eu estou me sentindo de uma certa maneira, o que eu estou me sentindo, a emoção que eu estou sentindo, é uma fraqueza. E não é. Demonstrar as emoções não é considerado uma fraqueza. Sentimentos negativos são destrutivos e eles não são destrutivos. E aí a gente precisa entender que raiva, nojo, medo, ciúmes não são emoções ruins. A gente pode não saber lidar com elas. Você pode não saber lidar com medo, mas ele é necessário e ele é importante. Então, essa ideia de que tem emoção ruim tem que ser quebrada. Algumas emoções são estúpidas e não é nenhuma emoção estúpida. Todas elas são válidas porque elas estão dizendo para você alguma coisa, avisando sobre alguma coisa. As outras pessoas que podem melhor julgar como eu estou me sentindo, e não, somente eu sei como eu estou me sentindo, somente eu posso nomear a minha emoção e entender por que ela está acontecendo. Minhas emoções constituem quem eu sou. Eu não sou as minhas emoções, elas fazem parte de mim, mas eu sou muito mais do que isso. Então, a gente tem esses mitos construídos nas emoções e a gente precisa quebrar. Uma coisa que é importante, assim, você precisa começar a identificar quais são as emoções predominantes em você, como é que cada emoção surge em você, quando você fica com raiva, quando você fica com ciúmes, quando você fica alegre, quando você fica ansioso, quando você fica triste, como é que você fica, como é que você chama isso? Porque você pode chamar de raiva
uma irritabilidade, ou você pode entender que angústia é ansiedade. Você precisa aprender a nomear e saber cada emoção, como que você está sentindo, o que desencadeia a emoção. Eu gosto de usar o termo gatilho, eu sei que não é muito bom para algumas abordagens teóricas, mas eu sempre trabalho isso com os meus pacientes. Mapeie os seus gatilhos, saiba exatamente o que desencadeia a raiva, saiba exatamente o que desencadeia a ansiedade em você, porque se você sabe quais são os seus gatilhos, você consegue lidar com essa emoção de uma maneira mais saudável, tá certo? Quais são as interpretações que você faz quando você sente uma emoção? Quando você tá com raiva, o que você pensa? Quando você tá ansioso, como é que fica a sua cabeça? Você precisa mapear. Como é que você expressa as suas emoções? Quais são as alterações biológicas que você tem? Se quando você está com vergonha você fica com o rosto vermelho, ou se você sua embaixo do braço? Quando você está com ansiedade, se você sente aquele gelado nas costas, ou se você começa a tremer a mão quando está ansioso. Cada pessoa sente de maneira diferente e você precisa mapear como é que as emoções se expressam no seu corpo, tá certo? E depois daquela emoção, como é que você fica quando ela vem, quando ela toma conta de você e você não consegue lidar, se você fica tenso, quando eu tô ansioso, meu ombro fica tenso, quando eu tô com medo, né, eu tenho o hábito de suar embaixo do braço, quando eu tô ansioso, a minha ansiedade começa a sentir um gelado aqui. É assim, é um mapeamento das emoções. Depois que você começa a entender cada emoção, como é que ela funciona, o que você faz, né? Você precisa identificar as emoções, aquelas que são mais produtivas você deixa subir, as que não são menos produtivas ou que estão te atrapalhando você consegue regular. Então, vou dar um exemplo. Assim, você identificou ao longo do tempo que você tem uma dificuldade de lidar com a raiva. Então, o processo agora para você é assim, se você tem dificuldade de lidar com a raiva, você identifica como é que é a raiva em você, você sabe o que desencadeia a raiva em você, você sabe como é que você fica interpretando as coisas equivocadamente quando você está com raiva. Quando você tem alguma questão biológica, a raiva muda a nossa fisiologia. Você fica com o rosto vermelho, você fica com a mão quente, você fica com a mão suando, você fica com as costas ardendo. Só você pode dizer como é que a raiva vai agir em você. Comece a identificar essas questões, as expressões que você tem de raiva e a partir daí você pode aprender a lidar com essa raiva. Eu separei algumas técnicas que eu costumo usar com os meus pacientes, de quando eles têm uma questão, né, de dificuldade de lidar com a raiva, de como é que você pode lidar com ela. E aí, aqui vai ficar uma dica muito importante. Sempre lembre disso. Assim, quando você sentir raiva, você vai lembrar assim, nossa, mas aquele psicólogo com cara de doido falou isso uma vez. A raiva é uma emoção que te deixa burro. Toda vez que você sentir raiva, automaticamente você se torna uma pessoa burra. Isso quer dizer que tudo que você decidir, tudo que você fizer a partir daquele momento vai dar merda. Você vai sentir culpa, você vai ficar depois pensando e repensando por que eu não fiz. Então lembre-se, não tome decisão, atitude ou coisas importantes enquanto você estiver com raiva. Ela tira sua capacidade cognitiva de entender a realidade e distorce tudo. Então lembre-se, sentiu raiva, identificou que a raiva está vindo, não tome decisões precipitadas ou coisas importantes, porque você vai se arrepender. Você já respondeu com raiva, já atacou alguém com raiva, já fez alguma besteira na impulsividade. Então lembre-se que a raiva é uma emoção que te deixa burro. Depois disso, a gente precisa saber que a raiva é uma emoção que ela tende a escalonar. Ela vai de 0 a 100 numa velocidade muito rápida. Então, se você sabe que a raiva ela vai crescendo, né? Ela vai... Você precisa controlar ela. Como é que você controla ela? Você reconhece que a raiva está chegando, você entende o que está acontecendo e você tem que fazer alguma coisa para reduzir, para controlá-la. De novo, se é uma emoção ruim que está subindo, você vai empurrar ela para baixo. Primeira coisa é observar as sensações físicas, né? Se é suor embaixo do braço, se você começa a ficar vermelho no rosto. Então, assim, começou a sentir as questões fisiológicas, observe como é que você muda o seu comportamento. Muitas vezes a raiva não aparece com aquela coisa assim, eu vou destruir alguém, vou bater em alguém. Mas a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar meio ressentido, a gente começa a ficar meio hostil. Comece a monitorar como é que estão os seus pensamentos, se você está excessivamente negativo, com muitas críticas. Escute as outras pessoas. Às vezes você está começando a sentir a raiva e você não percebe. Sabe quando alguém vira para você e fala assim, você tá com raiva? E você fala assim, não, mas você tá com uma cara de brabo, estranho.
essa pessoa está te avisando que o seu rosto ou algum comportamento seu já está mostrando que você está em processo de ficar com raiva. Então, às vezes, você nem sabe. Então, observe o que os colegas falam, que o esposo, esposa, namorado, namorada, porque muitas vezes a gente demonstra a emoção antes da gente sentir. Tem uma coisa na raiva que é importante, que é chamada tempo de resfriamento. Tempo de resfriamento por quê? Quando a gente pega o desenho, e aí eu gosto muito de usar o divertidamente, né, quando eu falo sobre isso, quando você pega raiva, a pessoa que tá com raiva, ela tá pegando fogo, ela tá com a cabeça flamejando. Ora, se raiva é fogo, o que resfria o fogo? A água. Para lidar com a raiva, não tem nada melhor do que a água. E aí tem algumas técnicas que você pode utilizar. Começou a sentir raiva, você pode botar a mão na água corrente, gelada, molha os pulsos ou molha as mãos. Se você não puder, não deu nesse momento, depois você pode molhar o rosto. Ou se a raiva for muito excessiva, e você puder naquele momento, entra embaixo do chuveiro e fica 10 minutos. Às vezes eu faço isso em casa. Chega lá, meu esposo, meu filho chega com muita raiva, banho, 10 minutos de banho na água gelada para resfriar o teu aparelho emocional, tuas emoções, porque a raiva começa a dar conta. E aí eu já dei orientações para paciente assim, mas é o meu chefe que me perturba. Toda vez que o seu chefe vier falar contigo e você perceber que você vai escalonar para a raiva, porque aí você não pode responder, se você não responde, você engole, se você engole, você somatiza. Mas o que eu vou fazer? Vai correndo pro banheiro. Diga o quê? Diz que você tá com caganeira. Diz que você tá com uma dor de barriga. Tá com dor de barriga e tem que ir ao banheiro. E aí as pessoas, eu tenho pacientes que brincam assim, mas eu vou ficar com diarreia todo dia? Inventa uma desculpa e saia, até que você consiga controlar com coisas menores. Já tive paciente que pegava lata de refrigerante, colocava no rosto para resfriar, né, uma bebida gelada, porque a raiva se resfria. Então, na verdade, esse resfriamento não é só fisiológico, porque você tá, né, mas ele também é emocional, porque toda vez que você tiver uma situação de raiva, você precisa se afastar, porque você vai fazer merda. Você precisa se afastar, porque senão você vai explodir. Então você precisa esfriar a sua cabeça, esfriar a sua estrutura emocional, para que a raiva não tome conta de você. Existem vários exercícios que você pode fazer, exercícios de respiração, de puxar o ar pela boca, pelo nariz e soltar pela boca, puxar o ar pelo nariz, prender 4 segundos e soltar 4 segundos. Quando eu dou essa palestra em empresa, a gente treina esses momentos de respiração, mas você pode procurar na internet, procura no YouTube. Para de seguir blogueiro que fica divulgando tigrinho e vai seguir quem ensina técnicas de redução de ansiedade, de respiração, de controle de respiração, exercícios de movimentos musculares. Eu gosto muito de ensinar meus pacientes a fazerem contagem regressiva. Eduardo, eu sei contar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não é isso, não é isso. Quando a gente fala contagem regressiva, é uma contagem que você vai deslocar o teu pensamento do momento da raiva e você precisa se concentrar naquele momento de contagem. Então eu ensino a fazer assim, 10 Alabama, 9 Alabama, ou 10 Mississippi, 9 Mississippi, 8, porque você desfoca daquela situação de raiva e você consegue concentrar na contagem. Toda vez que você sentir que a raiva está vindo, se afaste de qualquer maneira. Alguns exercícios físicos podem favorecer essas questões de reduzir com a raiva. Tá sentindo muita raiva? Vai lá para dentro, faz 10 abdominais, faz uns polichinelos, tenta fazer alguma atividade. Se a raiva for muito grande, você não conseguir sair para fazer uma caminhada, ou se você consegue caminhar, faz uma corrida, algo que produza substâncias que você sue e faça com que a raiva dissipe, tá certo? Aqui tem uma dica muito importante, muito importante. Aprendi isso com a Monique e com a Carol da DBT Amazônia. É muito importante. Nunca alimente a raiva. Nunca alimente a raiva. O que eu estou dizendo para você? Que quando você estiver numa situação de raiva, a raiva, como é uma emoção que tira sua capacidade cognitiva e ela quer chegar a 100 para você explodir, ela vai falar para você assim, grita que passa. Aí o que você faz? Você vai lá e grita. Só que quando você grita, você alimenta essa raiva. E ela sai de 0, que ela estava em 40, ela vai para 60. O que você pode fazer então? Quando a raiva falar para você gritar, você faz exatamente o oposto. Você fala mais baixo. Se a raiva falar para você corre, você vai caminhar devagar. Porque cada vez que você alimenta a raiva, ela vai escalonando. Porque o que acontece? A raiva vira pra você e fala assim, grita. Aí você grita. Depois que você grita, ela fala assim, dá um soco na parede. Aí você dá um soco na parede. Quando você dá um soco na parede, ela vai falar assim, agora parte pra cima daquela pessoa.
E aí você vai cada vez mais alimentando. Toda vez que a raiva te falar para fazer alguma coisa, você faz o contrário, porque você não quer alimentar, você não quer que ela chegue no 100, você quer que ela reduza. Você afasta, esfria. Você vai ter que encontrar, na verdade, alguma atividade, alguma coisa que você consiga lidar com a sua raiva. Você tem um hobby, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer crochê. Naquela hora, para bloquear esse sentimento ruim da raiva, tente procurar alguma coisa que seja um hobby, porque é uma distração construtiva. E aí você consegue lidar com a raiva, tá bom? Essas são algumas dicas que você pode trabalhar, com que você pode trabalhar a raiva. Lembrando que a gente tem outras emoções, a gente tem raiva, a gente tem nojo, a gente tem inveja, a gente tem medo, a gente tem felicidade, ciúmes, amor, tristeza, vergonha, culpa. Toda vez que você sentir uma emoção, você precisa pensar que emoção é essa, por que ela tá surgindo. Eduardo, mas isso dá um trabalho do caramba. Dá, meu amor, claro que dá trabalho. Sabe o que não dá trabalho? Autoajuda e coach. Então, se você ficar todo dia assim no espelho, eu sou isso, não vai passar. Mas também não vai dar trabalho nenhum. Então, se você não quer ter trabalho, deixa a sua saúde mental desandar do jeito que a gente já conhece, que a gente sabe, porque dá trabalho lidar com a saúde mental. Assim como dá trabalho cuidar da saúde do corpo. A gente come bem, a gente se alimenta de coisas saudáveis, a gente faz atividade física, a gente cuida toda a estética. Aí você vê aquelas pessoas que estão por fora, belíssimamente, mas por dentro estão com tudo erradamente possível e problemático. Então, assim, lidar com as emoções dá trabalho. Só que é uma prática, é uma habilidade. Você não aprendeu, você não nasceu sabendo andar de skate, eu não sei até hoje. Você não nasceu sabendo andar de patins. Patins eu sei andar, mas eu não posso andar porque, a minha idade, se eu cair, é quebrar o fêmur e a bacia e ir pro hospital. Então, assim, isso é uma habilidade. Estou dizendo que para você lidar com as suas emoções, você tem que treinar. Eu te dei algumas dicas para lidar com a raiva. Pega as melhores que você acha que vão funcionar e tira, pega para você, treina. Porque é que nem natação. Se eu te jogar numa piscina sem saber nadar, você vai... E se você praticar constantemente, você consegue domá-la. Então, já que a gente falou com a raiva, já falei de algumas outras emoções, vamos falar um pouquinho sobre a grande vilã da atualidade, que é a ansiedade. E aí, por que a ansiedade é uma grande vilã? Porque a gente endemonizou a ansiedade nos últimos anos. Parece que é proibido ter ansiedade, é proibido sentir ansiedade. E eu vejo isso muito no consultório. As pessoas chegam na unidade de saúde e falam assim, eu tenho ansiedade. Eu falo, eu também tenho. Que bom, todos temos. Todo mundo tem ansiedade. E ansiedade não é uma coisa ruim. Ansiedade não é uma coisa ruim. Você só precisa saber controlá-la e lidar com ela de maneira saudável. E aí é totalmente diferente. Quando a gente pega, por exemplo, o filme Divertidamente, que eu acho fantástico para falar sobre isso, quando a ansiedade chega, quando a ansiedade começa a aparecer, e aí eu sempre pergunto pro pessoal na palestra, por que a ansiedade do desenho Divertidamente ela tem malas? Ela tem malas porque ela veio para ficar, ela faz parte do rol de emoções que a gente tem, ela faz parte da humanidade, não dá para calar a ansiedade. E sabe por que a gente endemoniza a ansiedade tanto assim? Porque as pessoas se entopem de remédio. Venderam a ideia de que a ansiedade é ruim, que para controlar a ansiedade você tem que tomar remédio. É por isso que o Brasil toma tanto remédio para ansiedade sem ter tanto transtorno de ansiedade como a gente imaginaria. Tem muito, são transtornos muito importantes, são situações que precisam de tratamento, mas não é essa quantidade de gente tomando medicação. Então, assim, entendendo que a ansiedade, ela é normal, ela é natural, mas existe um momento em que essa ansiedade pode escalonar de uma maneira tão grande e prejudicar a sua vida profissional, pessoal, afetiva, e aí ela precisa de tratamento, e aí você procura psiquiatra, você procura psicólogo, você faz acompanhamento, e aí você vai tomar as medicações que o seu psiquiatra prescrever. Não é para tomar as medicações que a sua vizinha conseguiu uma receita, ou que o seu colega que tem um parente que trabalha no hospital conseguiu para você. Só tome medicações prescritas por médicos, certo? E aí, se você tiver um transtorno de ansiedade, a medicação vai te ajudar, a psicoterapia também, mas a ansiedade não é uma coisa ruim. Você precisa, assim como falei sobre a raiva, entender quais são os eventos que desencadeiam a ansiedade, o que você interpreta equivocadamente quando você começa a ficar ansioso, o que você tem, o que gera ansiedade em você, né? Quais são os seus gatilhos de ansiedade, como é que ela se apresenta no seu corpo. É o formigamento na mão, é um suor embaixo no braço, fica vermelho aqui no meu rosto, a minha coluna dói. Eu não posso dizer o seu porque o meu é diferente. O meu é diferente. A minha ansiedade, eu sempre falo isso, ela começa no meu estômago. Quando eu sinto meu estômago meio gelado, como se eu tivesse de estômago vazio, eu sei que a minha ansiedade vai começar a subir
eu não tenho transtorno de ansiedade, eu não tomo medicação para transtorno de ansiedade, mas eu consigo controlar a minha ansiedade. Pode ser, né, como diz o Caboclo, será assim? Pode ser que se eu não controlasse com essas técnicas, talvez, né, eu tivesse um transtorno e precisasse de acompanhamento, medicação para isso. Mas esse não é o caso. Eu estou falando de pessoas que não têm transtorno de ansiedade, mas que conseguem regular a sua ansiedade e reduzir ela. Como é que a gente vai fazer para regular isso, então? Bom, a primeira coisa é que você vai evitar tomar café, açaí, guaraná, refrigerante, chocolate, porque eles são ansiogênicos. Eu só posso tomar uma xícara de café de manhã com um pouco de leite. Se eu tomar qualquer café durante o dia, refrigerante de cola, ou se eu tomar energético, a minha ansiedade vai nas cucuias e aí não tem como. Ai, eu tô muito ansioso. O que você fez, fulana? Ai, tomei um copo de café. Ah, meu amor, então assim... Mas tem gente que toma café, 3, 4 xícaras e fica muito bem, obrigado. Você é diferente, meu amor, né? Ou como diz sempre a mãe, você não é todo mundo. Todo mundo pode tomar café várias horas por dia, mas talvez você não possa. Eu sou uma pessoa que não pode. Eu não posso tomar café o dia inteiro. Bom... Não dá para tomar essas substâncias. Pratique, quando você começar a se sentir ansioso, pratique exercícios leves que possam trazer uma calmaria. A ansiedade, seus batimentos cardíacos vão subir. Você precisa regular o seu organismo. Exercício físico leve, respiração profunda e consciente. Puxa pelo nariz, solta pela boca. E nessas horas, começa a pensar assim, que momento que eu deixo de puxar e que eu passo a soltar? Parece uma coisa absurda, mas quando você presta atenção na sua respiração, quando você observa o seu organismo puxando o ar, eu sempre ensino assim para os pacientes, presta atenção naquele momento que faz a virada, porque você tira a sua consciência, você tira o seu pensamento de algo que poderia estar trazendo ansiedade e você foca no seu corpo e você vai regular as suas emoções. Tem uma técnica que eu chamo de respiração 4x4x4, que é puxar 4 segundos, segurar 4 segundos e soltar 4 segundos. Então você puxa a respiração. Aí você prende 4 segundos e solta. Ah, Eduardo, eu fiz e não funcionou. Meu amor, faz 10 vezes, 50, faz todo dia. 1 hora você vai acalmar. Sabe quando é que eu faço isso? Quando eu tô também irritado no trânsito. Quando eu vejo aquele trânsito caótico da rua, eu fico assim, ai meu Deus, eu odeio dirigir. E aí eu vejo que a minha ansiedade vai subir, eu já controlo ela, volta pro seu lugar e fica aí, que não é seu momento hoje. Prepare uma playlist de música para você relaxar quando você estiver se sentindo ansioso. E aí assim... Eu sei que você gosta de heavy metal, eu sei que você gosta de diva pop, eu sei que você gosta de uma banda que faz muito barulho, mas essa música não é para relaxar. Para relaxar, prefira músicas mais calmas, instrumentais, música clássica. A minha lista de relaxamento, ela tem... Aí aqui eu vou entregar a idade. Ela tem muito Enya e Kitaro, que são músicas instrumentais. Eu tô rindo porque tem gente rindo aqui no estúdio. Porque isso é coisa de velho. Mas é isso. Quando eu começo a perceber que a minha ansiedade tá subindo, eu falo assim, Alexa, tocar playlist de ansiedade. Ela começa a tocar e aí eu começo a fazer um exercício de respiração que vai durar 3 minutos. Dura 3 minutos e passa. Se você é uma pessoa que tem a criatividade, que mexe com arte, vá fazer isso. Vá fazer naquele momento algo de atividade, de criatividade que reduza. Nos momentos que você perceber que a sua ansiedade está subindo, primeira coisa que você vai fazer é deixar essa porcaria desse telefone de lado. E nada de rede social, de WhatsApp, de nada. Porque eles são ansiogênicos, eles aumentam os níveis de ansiedade. Então, eu sempre faço assim, percebi que a minha ansiedade vai subir. Esses dias eu estava em casa cozinhando no final de semana, estômago ficou gelado, quando ele ficou gelado eu falei, opa, a ansiedade vai subir, automaticamente, Alexa, colocar música e comecei a respiração, passou. Se não passar, o meu próximo passo é pegar gelo com as mãos. Abro o congelador, pego o gelo, aperto nas minhas mãos o gelo. Isso eu trabalhei muito na pandemia. Durante a pandemia, a gente trabalhava com atendimentos online, com suporte para o interior. E vocês sabem que aqui em Manaus a gente foi, como diz o Marcos Lacerda, o professor Marcos Lacerda, um farol do caos, né? Então assim, a gente teve que adaptar muito essas questões de técnicas.
Então, pegue o gelo, aperte o gelo na pia na mão até doer, quase queimando. Isso vai reduzir o seu foco de ansiedade nas questões internas. E aí eu sempre falo assim, esse é o primeiro do gelo. O segundo é colocar as mãos na água corrente. Só que, por exemplo, agora que a gente está vivendo, né? Eu comentei ontem nas redes sociais, a gente está num estado, não é mais de calamidade, não é mais estado de emergência. Eu estou vivendo no estado de cozimento. Por que cozimento? Porque aqui tem fumaça, um vento que está quente, então a gente está dentro de uma airfryer. Então, esse momento agora de estado de cozimento, não dá para contar com água gelada correndo, porque quando você liga a torneira, a água está quente. Mas se a água estiver gelada na sua cidade, você abre a torneira e coloca as mãos na água corrente. Não deu certo. Essa técnica eu aprendi mais recentemente e inclusive usei em casa esse final de semana. Sabe aquelas bolsas de fisioterapia, daquele material que você bota no congelador para quando você estiver machucado? Desculpa, fisioterapeutas, mas eu não sei o nome dessa bolsa. Não é bolsa térmica, mas é aquela bolsa de gelo. Pega aquela bolsa, esse exercício é maravilhoso. Você pega essa bolsa, você coloca ele nas mãos e você prende a respiração, mete a cara na bolsa e conta até 30 com aquela bolsa no rosto. Parece que vai queimar, vai doer. Isso é tão interessante que eu já fiz essa atividade com o oxímetro no dedo. Os meus batimentos cardíacos vão descendo. Por que isso? Mexe na tua fisiologia, baixa os batimentos cardíacos, você começa a se acalmar, você foca em outras coisas e a ansiedade começa a passar. Na verdade, gente, essas técnicas que eu trabalhei com vocês, que eu ensinei aqui, são técnicas que os profissionais de saúde mental, especialmente os profissionais da psicologia que trabalham com processo psicoterápico, são técnicas que a gente ensina para os pacientes nesses momentos de crise de ansiedade. Porque, de novo, isso daqui é para você que consegue controlar a sua ansiedade. Se você não conseguir ela continuar escalonando, você vai ter que procurar ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra. De novo, a ajuda profissional não é o terapeuta holístico, não é quem joga cartas, não é o padre, pastor, não é o líder espiritual. E o mais importante, também não é o coach e nem o autor de autoajuda. Então, se você tiver alguma questão de ansiedade, problemas em lidar com ansiedade, vá direto a um médico especialista, psiquiatra, a algum psicólogo. E aqui eu vou fazer uma crítica muito grande, não é o psicólogo da sua igreja que atende dentro da igreja, porque isso é irregular. Psicólogo não atende dentro de igreja, psicólogo atende em consultório ou unidade de saúde, ou hospital, ou em clínica. Igreja não é lugar para atendimento psicológico. Se você conhece alguém que atende dentro de uma igreja, denuncie no conselho de psicologia, porque isso não é psicologia. Tá certo? Então, assim, procure um profissional de saúde habilitado para lidar com as questões de ansiedade. Mas isso daqui funciona como promoção de saúde mental, porque nem todo mundo precisa de medicação, precisa de acompanhamento. Como eu falei antes, eu tenho uma ansiedade, eu sou ansioso, óbvio, vocês conseguem ver pelo fato de eu ser super taquilálico, né? Eu sou ansioso, mas eu consigo controlar a minha ansiedade. Se ela começar a escalonar e ficar muito complicada, é óbvio que eu vou procurar um profissional para trabalhar com a minha ansiedade, para lidar com isso. Já fiz isso, já lidei sem precisar de medicação, mas é uma técnica que a gente ensina para questões de saúde mental. Então, assim, manda esse vídeo para quem você conhece, que tem problemas com agressividade, com raiva, que tem problemas de lidar com ansiedade. E se você puder, compartilhe, comente, deixe comentários bem bonitinhos lá, né? Quando você for compartilhar, você me marca, manda para as pessoas no WhatsApp, manda para onde você quiser, para todo mundo, para que a gente possa manter... Ui, quase que eu derrubei água aqui. Viu como é que eu sou? Gente, eu sou muito... Porque negócio de sala de aula, eu tô sempre mexendo em sala de aula e fica muito difícil. Compartilhe, comente. Se você puder apoiar, www.vdmc.com.br. É fácil, é Vozes da Minha Cabeça, VDMC. E aí você pode ajudar no Apoie-se, que é a partir de R$10. Com R$10 você pode apoiar o podcast e assim eu vou poder fazer mais episódios lá pra frente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar, então eu agradeço muito. Até o próximo episódio.